Mas o Canimã é espiritual. Vocês estão na glória a Deus. Quero convidá-lo, você, para abrir as vossas Bíblias, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 10, o versículo 25 a seguir. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer ao pastor Sisto, ao pastor José, aos demais obreiros, ao nosso Roberto, que estendeu o convite, pastor, pela confiança de estar aqui com essa responsabilidade maior de transmitir a palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Sabendo que eu sei que minhas pernas estão tremendo, mas vai orando e dizendo: Senhor, Tu és dono da casa e Tu és dono do irmão Júnior. O irmão Júnior não tem nada na hora de oferecer nesta noite, mas aquele a qual estou em Sua presença, que a minha vida é dele, e estou aqui por ele, para a glória do nome dele, eu não tenho nenhuma dúvida que ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Glória, exaltado é o nome do Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo número 10, no versículo 25 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Jesus. E ele tem por título a parábola do bom samaritano. Glória a Deus. Acredito que na sua Bíblia está escrito assim, mas daqui a pouco a gente tem alguma coisa a falar também sobre isso. Ele diz no 25: e eles que se levantou o certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, que farei? A vida. E ele diz que está escrito: rei, como lês? E respondeu, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: respondeste bem, faz isso e viverás. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, e espancando-o, e retirando-se, deixaram bem morto. 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo passou de lá. 32. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo passou de lá. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. 34. E aproximando-se, atou-lhe a ferida, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo quanto mais gastarem, tu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que estava nas mãos do salteador? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faz o mesmo, e viverá. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu comecei a meditar nessa passagem e Jesus colocar a palavra no meu coração.
E eu comecei a questionar e perguntar o porquê que Jesus conta esta palavra. Mas se a gente for ler o capítulo 17, a gente vamos ver um pouquinho mais acima, que os discípulos que Jesus tinha enviado para pregar a sua palavra, ele traz para Jesus um relato. E que relato era esse? Capítulo 17, acompanha o livro. E voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se sujeitam. E aí ele começa a dizer, Jesus, no verso 18, ele diz: olha, vocês se alegram por ver o inimigo sujeitar a vocês. Eu vi o inimigo cair como um raio do céu. Aí ele continua dizendo no verso 19, ele diz: vocês se alegram em ter ver o inimigo sujeitado a vocês. Se alegrai por ter o nome escrito no livro da vida. E este homem era um dos ouvintes, Edson. Ele estava ouvindo o que Jesus estava falando. E quando Jesus acaba de dar todo o relato, no verso 24, ele se aproxima, acredito eu, próximo de Jesus, e aí ele entra neste cenário para perguntar para Jesus. O texto, se você for ver, tem como referência algumas casas de recuperação, algumas clínicas, está escrito lá, não vejo nenhum problema com isso. Casa de misericórdia, bom samaritano. O texto, é claro que ele fala de boas ações, não podemos esquecer disso. Mas quem colocou esse tema nesse texto? Será que vem do original, pastor? Não, esse texto, eu fui pesquisar sobre isso, porque tem coisa que a gente tem que pesquisar para ter informação sobre ela. Eu disse, como foi que esse texto surgiu? Existia um homem de Paris, por nome de Roberto Stephan, no ano 1552, a Bíblia era escrita em rolo. Imagina que trabalho ia dar para eu chegar hoje aqui e desenrolar tudo isso para ler esse texto. Ele foi um homem sucedido, eu creio, orientado por Deus. Ele teve a ideia de colocar capítulos e versículos na Bíblia. E ele olha esse texto e quando ele olha, ele diz: o tema é bom, porque trata-se de boas ações. Mas Jesus, quando começa a contar a história, depois você acompanha na sua Bíblia, a gente tem que correr, porque o tempo não é muito favorável. Mas Jesus não chama este homem de bom. Mesmo que Roberto Stephan colocou uma epígrafe dizendo a parábola do bom samaritano, não deixa a Bíblia, não modifica ela em nada, foi só um título que ele colocou. O original da Bíblia continua. E aí você pode estar se perguntando, mas por quê? Se você está questionando a parábola do bom samaritano, é porque houve uma interrogação. E a interrogação deste homem qual foi? A pergunta dele já começou de uma forma errônea: o que farei para herdar o quê? A vida eterna. A vida eterna é herdada. Para eu herdar algo dos meus pais, eles precisam morrer. Então a salvação ela não é dada, ela é conquistada. Deus morreu na cruz por mim e por você, morreu ao terceiro dia, ressuscitou, e Ele te garante a vitória, Ele te garante a salvação, mas você precisa querer.